Pessoal, bom dia. Então, com esse vídeo eu começo a explorar cada um dos capítulos do Novo Testamento. É uma proposta que eu me fiz para trazer a palavra de Deus para as pessoas. Então, vamos começar falando do Evangelho, né? A maioria das pessoas talvez saibam que nós temos 4 evangelistas, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e finalmente João, né? Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinópticos, né? Porque eles guardam muitas características semelhantes entre si, podendo ser analisado de forma conjunta, ou seja, sinopticamente. Por outro lado, nós temos o Evangelho de João, onde ele já traz várias características diferentes dos outros, né? Mostrando, focando mais, digamos assim, na natureza divina de Jesus, né? Então, é interessante, assim, no caso, por exemplo, para quem conhece aqui Brasília, nós temos a catedral, né? Logo ali na Praça dos Três Poderes, e se você observar, você vai ver os 4 evangelistas ali, sendo que um deles está separado dos outros 3. É exatamente João, por focar a sua ênfase ser na natureza divina de Jesus. Tá, ok? Porém, cada um dos evangelhos buscou mostrar uma faceta de Jesus especificamente, para que aquelas pessoas que leem os evangelhos possam ter uma completa ideia de quem foi Jesus. Então, por exemplo, Mateus, que é o que a gente vai começar falando, ele buscou mostrar Jesus dentro da tradição judaica, né? Marcos, por exemplo, ele já apresenta um Jesus como servo de Deus, né? Lucas, ele buscou dar uma ênfase com relação ao chamado lado humano de Jesus, né? E finalmente João buscou mostrar a sua ênfase na faceta divina de Jesus, porque Jesus ele tinha as duas naturezas num ser só, ou seja, ao mesmo tempo que ele era divino, ele se despiu no sentido de trazer também essa natureza junto e sentir tudo aquilo que nós passamos, né, aqui como seres humanos. A diferença, basicamente, é que ele não pecou, né, no caso. Então ele tinha essas duas naturezas, tanto humana como a natureza divina, né? E então vamos começar falando então de Mateus 1. Pessoal, Mateus 1 ele começa falando da chamada genealogia de Jesus, ou seja, ele mostra quem são as pessoas, os antepassados de Jesus, né? Eu creio que Mateus ele teve duas questões que devem ter sido pensadas, né, inspiradas pelo Espírito Santo no momento em que ele escreveu essa genealogia. Porque num primeiro momento pode alguns acharem chato, né, falar fulano de tal era filho de tal, por sua vez filho de tal, etc, etc, até chegar à geração de Jesus. Porém, eu creio que num primeiro momento Mateus ele buscou mostrar primeiramente que Jesus não é um mito, não é uma fantasia, como alguns acreditam, no caso, que por não terem fé, né? Então, você, por exemplo, você lendo ali, no caso, a genealogia de Jesus, você nota quem são aquelas pessoas, no caso, que foram, por exemplo, os avós de Jesus, os bisavós, etc., durante várias gerações, né? Então, diferentemente, por exemplo, de outras divindades, de outras religiões, você tem como saber a genealogia de Jesus, no caso, em pessoas que viveram efetivamente nesse mundo, né? Muitas pessoas não sabem, por exemplo, mas se você pegar todo o Novo Testamento, existem 27 pessoas que estão ali mencionadas, que elas já são provadas através de escritos ou através de objetos que foram encontrados, no caso. Então elas são pessoas que efetivamente existiram, como por exemplo eu poderia citar para vocês a figura, por exemplo, de Pilatos, por exemplo, né, de Herodes, né, no caso. Quando eu tive, por exemplo, em Israel, por exemplo, eu fui em Cesareia, que é um porto lá, no caso, e ali, por exemplo, foram encontradas, por exemplo, as moedas cunhadas com a figura, no caso, de Herodes. Então, não há dúvidas com relação a 27 desses personagens todos mencionados, né?
Porém, eu penso que a menção dessa genealogia é algo muito mais do que simplesmente provar que Jesus foi um ser também histórico, né, que viveu nesse mundo, né? Por que eu falo isso, pessoal? Porque se você observar, no caso, a genealogia, nós encontramos, por exemplo, pessoas que para a sociedade seriam consideradas como párias, né? Pessoas assim que, digamos, ninguém daria atenção ou seriam objetos de preconceitos. Então, por exemplo, nós temos prostitutas, nós temos adúltera, nós temos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não pertenciam ao povo de Israel, né? Então eram vistos muitas vezes como pessoas segregadas, né? No caso, hoje seria, a grosso modo, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de imigrantes, alguns países são extremamente mal vistos, né, no caso. Então, eram pessoas que sofriam, por exemplo, preconceito. Para vocês terem uma ideia como isso aí era forte na época de Jesus, se você, por exemplo, considera os samaritanos, no caso, os samaritanos, eles eram os judeus do norte, porém, eles acabaram se relacionando com povos como, por exemplo, assírios. Então, eles eram considerados uma espécie de povo mestiço. Então, em virtude dessa mistura que havia gerado aquele povo, eles eram vistos pelos judeus tradicionais como uma espécie de um cidadão de segunda categoria, né? Ou seja, que não poderia se misturar com os judeus, no caso. Então, você vê, apesar deles terem um sangue em parte judia, no caso, o fato deles terem se relacionado com outros povos, ali se criou uma barreira social impressionante, no caso, e que Jesus, inclusive, iria tratar disso, no caso, como a gente vê, por exemplo, na passagem, quando fala, por exemplo, que ele falou ali com a mulher samaritana no poço, né, que é um outro capítulo depois que a gente vai analisar também no caso. Então, pessoal, olha só alguns exemplos aqui do que eu estou falando para vocês. Por exemplo, nós temos a pessoa de Tamar. Tamar, ela foi uma mulher que ela foi forçada a se prostituir a fim de obrigar Judá, o seu sogro, a cumprir a obrigação legal de arranjar o casamento com o filho dele, né, que era chamado de Selá. Então, se você quiser depois dar uma olhada, isso aí está em Gênesis, capítulo 38, versículos 11 a 30. Nós temos também, pessoal, a figura na genealogia de Jesus de Raabe. Raabe era uma prostituta, né, que ela é da cidade de Jericó, né, que foi a cidade que estava ali, no caso, sitiada pelo povo judeu, né. Então ela acabou ajudando os chamados espias israelitas na tentativa, quando essa cidade acabou sendo conquistada ali pelos judeus. Então essa Raabe, você, por exemplo, você pode ler em Josué 2.1, né, ou seja, capítulo 2, versículo 1, e também no versículo 4 a 19 desse mesmo capítulo também trata dessa figura histórica chamada Raabe. Nós temos também Ruth. Ruth, pessoal, para vocês terem uma ideia, ela era uma moabita, né? Ou seja, era um outro reino de Israel, né? Então era uma gentia, né? No caso. Então, aquele preconceito que eu acabei de mencionar para vocês, que sofriam pessoas ali que não estavam dentro ali do povo do povo judeu. E também nós temos um outro caso também que está citado na genealogia de Jesus, que é a própria Betseba. Betseba, pessoal, para vocês terem uma ideia, ela era provavelmente judia, tá? Porém, o que ocorre? Ela, no caso, era casada com Urias. Urias era um gentil, né? Então, o que acontece, pessoal? Naquela época, a mulher era tanto preconceito e machismo contra elas, que ela era considerada, por ser casada com um gentil, ela era considerada uma gentia. E ela acabou ocorrendo o que, pessoal? Cometeu adultério, né, com o rei Davi, né, e depois veio a se casar com ele. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, está essa história em 2 Samuel, capítulo 11, inciso 3. Então, pessoal, o que você observa, pessoal? Nos antepassados de Jesus, houve pessoas realmente assim que para a sociedade seriam discriminadas, né? No caso, que foram discriminadas, né? Então, trazendo isso para nós, pessoal, quantas vezes nós temos, por exemplo, também vergonha de nossas famílias, talvez, por exemplo, pela nossa origem
pela origem dela, por exemplo, ela ser pobre, ou, por exemplo, origem, por exemplo, preconceito pelo fato, por exemplo, de termos algum parente que se envolveu com crime, com outras situações, pessoal. Outras pessoas, por exemplo, elas têm grandes problemas psicológicos pela falta de identidade, ou seja, ela não tem uma origem, no caso. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que essa pessoa, por exemplo, ela não conhece nenhum parente dela vivo, no caso, então assim, a pessoa então sofre muito com isso dentro dele, né? Porque é importante que nós tenhamos referência, que nós conheçamos as nossas raízes, pessoal. E então, assim, num momento, por exemplo, em que esquecemos disso ou não temos condição de lembrar de onde viemos, como foi a nossa história, isso tem um impacto psicológico muito forte, pessoal. Então é importante, assim, no caso, pessoal, também ter em mente buscar compreender o momento histórico, a criação que essas pessoas tiveram, porque muitas vezes, por exemplo, principalmente, por exemplo, com relação aos pais, muitas vezes a gente não entende os pais, eles também às vezes não nos entendem, e é importante que a gente tenha um olhar buscando ressignificar a figura deles, ou seja, no sentido assim de lembrar de onde eles vieram, que contexto social eles foram criados, sob pena de criarmos muitas vezes barreiras, né, onde muitas vezes o fato de não termos uma família, isso não ocorrerá simplesmente fisicamente nós não termos mais parentes, mas simplesmente pelo afastamento que teremos de nossos familiares. Então isso é importante para o cristão, né? Principalmente quando o Evangelho também nos exorta a honrar tanto o pai como a mãe, né? E é importante que a gente tenha então essa visão no caso. Eu sei que para alguns é difícil, entendeu? Mas é importante que nós estejamos tendo essa visão, né, de unidade com os nossos familiares, tá ok? Finalmente, pessoal, no capítulo 1, depois de toda ele falar de toda a genealogia de Jesus, Mateus ele fala como foi o nascimento de Jesus. Então é interessante vocês entenderem uma situação que acontecia, pessoal. Naquele período, na Palestina, né, que na época não era nem Israel o nome, muitas vezes, mas era a região da Palestina, quando a pessoa ia se casar, havia como regra 3 fases. A primeira fase era a fase do compromisso, né? Então, muitas vezes, esse compromisso se dava, por incrível que pareça, desde das épocas de crianças, de adolescentes, onde havia um compromisso, às vezes estabelecido entre as próprias famílias, de que aquela mulher e de que aquele homem iriam se casar, né? Posteriormente, havia o chamado noivado. O noivado, pessoal, nessa época, ele era um noivado que durava 1 ano, né? Então, ele era um momento onde aquele casal poderia ter mais intimidades, porém não manter relações ainda sexuais, no caso. Onde muitas vezes nesse período era redigido uma espécie de um contrato, né? Onde ficariam estabelecidas as obrigações tanto do homem como da mulher ali no caso, pessoal. E geralmente do homem as obrigações, a obrigação talvez mais comum era o chamado dote. Então ele dava um certo valor em bens ou em dinheiro para a família da mulher, no sentido de que colocar ali empenhando a palavra dele, ou seja, que efetivamente ele seria uma pessoa que iria honrar o seu noivado e casar. Ou seja, o noivado lá era visto como uma coisa extremamente séria. Ou seja, noivado, a gente poderia dizer a grosso modo que noivado naquele período era casamento. E finalmente o casamento, pessoal. Então, o que acontece, pessoal? Imagine que em Mateus 1 fala que Maria ela gerou Jesus não de uma relação sexual. Então imagine como foi a surpresa, por exemplo, para José, no momento em que ele estava ainda noivo, né, nessa fase do noivado com Maria, ao aparecer ela ali grávida, né? Então ela com certeza receberia bastante preconceito naquele período, né? Inclusive, por exemplo, pela lei judaica, a mulher que fosse no caso
adúltera, ela poderia até vir a ser apedrejada, né? Isso aí, você, por exemplo, vê isso no livro de Deuteronômio. Porém, como nesse período quem estava mandando ali na região era o Império Romano, essa pena dificilmente seria aplicada na prática. Porém, o preconceito no caso de uma mulher que engravidou e não do seu marido era uma coisa muito grave. Porém, José mostrou um grande caráter no sentido de não difamá-la. Ou seja, ele iria, num primeiro momento, desfazer o compromisso ali, no caso, o noivado, no caso, né, para o casamento, né, e não ficar difamando ela perante a população. E aí o que ocorre? Numa noite, ele está ali dormindo, e aí ele é falado para ele, no caso, através de sonhos, como Maria tinha tinha engravidado, certo? Então, naquele momento ali nós temos a passagem, no caso em que José ele toma conhecimento, né, do plano de Deus que tinha tido com Maria, no caso, e nasce Jesus, o chamado Emanuel, o Deus conosco, né? Então é interessante, pessoal, nessa passagem nós vemos também duas características que eu acho interessante. A primeira delas é que Jesus ele aparece ali no caso, né, através de uma intervenção divina, né, no caso. Então ali seria um milagre, no caso, uma situação totalmente de milagre, né? E o interessante que você vê também especificamente com relação a essa passagem é que a gente vê a situação em que José ouve a voz de Deus através dos sonhos. Então Deus, pessoal, ele pode falar para a gente de várias formas. Às vezes ele vai falar através de sonhos, através da sua própria palavra de Deus. Uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, na Bíblia, é que às vezes eu já li um mesmo texto, às vezes várias e várias vezes, e parece que a cada momento que você lê a Bíblia, você tira uma outra lição, uma outra situação assim que toca o teu interior. Então é por isso que eu sinto que a Bíblia é uma palavra viva. Eu, por exemplo, já li vários livros que você lê ali o livro é como se você estivesse apenas repetindo a mesma coisa. Mas quando você lê a palavra de Deus, ela fala para você a cada momento de uma forma diferente. Então é algo realmente que você vê espiritual ali no caso, né? Então, então Deus também pode falar através dos nossos relacionamentos, por exemplo, com nossos pais, com nossos familiares, com nossos amigos, através do nosso trabalho, etc. Então é por isso que é importante que nós não queiramos colocar Deus dentro de uma caixinha. Ele pode estar a todo momento querendo falar com a gente nas mais variadas formas. No caso aqui foi através de um sonho, no caso. Então, e por fim, mostra também o caráter de José, né, pessoal? Hoje em dia, infelizmente, o que nós mais vemos são pessoas falando mal uma da outra, caluniando e difamando. E aí a gente vê uma situação em que José buscou guardar, né, a imagem de Maria. E isso mostra um homem de caráter, tá ok? Então essas seriam as explicações do capítulo 1 de Mateus, e em breve estaremos comentando aí sobre Mateus 2. Foi um grande prazer estar com vocês.